Olá, gente amiga, meus companheiros aí de paróquia, amigos aí esparramados pelo Brasil. Então, hoje é o sexto domingo da Páscoa. Estamos devagarzinho encaminhando aí para o fim do período pascal, né? Domingo que vem Ascensão, no próximo Pentecostes. E São João no Evangelho de hoje já vai nos preparando aí para a situação do Pentecostes. Então vamos lá. O Evangelho hoje é João, capítulo 14, 15 a 21. E o contexto é assim, lá no capítulo 13, os discípulos estão muito tristes, porque Jesus anuncia a traição de Judas, as 3 negações do Pedro, e ainda anuncia que vai ser morto e que vai embora e tal. Então os discípulos estão confusos, estão tristes. Então vem João agora no capítulo 14 para dar uma injeção de ânimo. Quer dizer, para aí, ele vai voltar, vai mandar o Espírito, etc, etc. Então o capítulo 14 é esse da injeção de ânimo. Então pega os discípulos lá naquela época muito tristes e pega a comunidade joanina, lá para os anos 90 mais ou menos, também muito confusa. Confusa por quê? Porque já se passaram 60 anos que Jesus morreu e eles estão esperando a tal da volta de Jesus e tal, e nada. E estão sendo super perseguidos pelos próprios judeus, pelos romanos. Então a situação deles está muito difícil. E nos pega também hoje o Evangelho de João muito confusos, né? Nossa situação também é muito difícil. Uma quantidade de notícias falsas. O sujeito diz uma coisa, passa a semana inteira desmentindo, não foi aquilo que eu disse, manda outros dizer que não foi, que falou, que não falou. A gente fica meio pirado assim, ou eu tô surdo, ou eu tô louco, porque eu ouvi. Tá, mas no meio de tanta confusão, aí a gente vê assim que realmente a sociedade está precisando de um rumo. E é um rumo que o cristão tem se seguir o Evangelho. Hoje nós temos uma situação tão engraçada, né? Nós temos aí os engenheiros querendo ensinar a fazer pão e os padeiros querendo nos ensinar a fazer ponte. Não vai dar certo, não vai dar certo. Então João, hoje, no seu Evangelho, coloca aqui nos versículos 15 a 17. Se você amar a Deus, observar os seus mandamentos, tu vais conhecer a verdade. Porque Deus vai te mandar o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E claro que essa ideia que estão esparramando entre nós, você pode escolher se você quer morrer de fome ou morrer de Covid-19. Claro que ela não é verdade. Mas nós cristãos temos como conhecer a verdade. Está aqui. Se você amar a Deus, conhecer o seu mandamento, praticar o seu mandamento, tu vai conhecer a verdade. Tá bom? Então, qual é que é esse mandamento? Eu tenho que seguir lá os 10 mandamentos, não matar, não roubar, tal. Tá, mas é muito mais do que isso. Porque logo antes, lá no capítulo 13, no mesmo São João, capítulo 13, lá no versículo 34, Jesus dá a dica. Qual é o mandamento? Que vos ameis uns aos outros, com o mesmo amor que eu, Jesus, te amo. Esse não é um amor muito simples, não. Porque é um amor comprometido, né? É um amor daquele que vai na raiz. Não é um amor superficial do eu te amo, eu te amo. Não. É que você ame com o outro da forma que Jesus te ama. Ou seja, preocupado contigo, ocupado previamente contigo. Hoje, qual é a melhor forma de você, então, praticar o amor de Jesus? Primeiro, você tem que cuidar de si mesmo, né? Claro, cuide de si mesmo. Cuide daqueles que estão no seu redor. E cuide daqueles mais fragilizados da sociedade. Isso é tão interessante que se você começa a praticar isso, essas dúvidas que existiam lá na comunidade joanina, que existiam com os primeiros discípulos e que existem conosco hoje, essas dúvidas vão acabar. Porque Deus manda sobre nós o seu Espírito. E Ele é capaz de nos mostrar o que nós temos que fazer. Assim, eu queria até deixar um abraço aqui para o meu amigo Ronaldo, lá de Uberlândia, que falou assim, poxa, quando você estiver contando os casos, fala de onde tu está falando. Então tá, eu estou sempre contando casos aqui, né, que eu tenho assistido a manifestação do Espírito Santo com milagres um atrás do outro, lá na porta do Instituto de Menores, aqui no sul do Rio Grande do Sul, em Pelotas, onde nós estamos trabalhando hoje.
Então, cada dia um milagre novo. Casos e mais casos. Já contei aqui o caso do Bicicleta Boy, já contei dos estudantes da UCPEL, né, da Universidade Católica, com as suas campanhas. Já contei das dezenas de empresários se organizando, fazendo campanhas e tal. Tá bom, já contei disso tudo para vocês. Hoje já são mais de 1.600 ranchos distribuídos ali no Instituto de Menores por essas pessoas que encontraram um jeito de conhecer a verdade. Qual verdade? A verdade que a gente conhece através do Espírito Santo, que vem na solidariedade. E aí, cara, nós podemos tranquilamente parar de ficar nos preocupando com algumas coisas absurdas e nos preocupar com aquilo que é o correto. O correto é, se você precisa formar uma opinião sobre alguma coisa, procure aqueles que entendem do assunto. Está muito claro aqui, ó. São João hoje fala claramente, Deus vai mandar o Espírito Santo, o Espírito de verdade. Aí não há fake news, não há interferência do demônio encarnado hoje nessa sociedade nossa, que vai nos tirar da verdade. Só que alguns de nós, mesmo cristãos, ainda estão vivendo a eleição de 2 anos atrás. Para com isso. Abra a sua cabeça. Veja o que está acontecendo hoje no mundo e no Brasil. O que nós precisamos hoje é entender dessa doença para nos proteger dela. E lembro aqui a história muito legal. O sujeito que ia fazer uma viagem, então o carro dele está fazendo um barulhinho e ele foi no mecânico. Primeiro ele foi na autorizada, né? E falou, olha, meu carro está fazendo um barulho assim, eu acho que é aqui a injeção eletrônica. O cara falou, não, é correia dentada. Ele falou, então tá, obrigado. Foi embora e saiu pensando, esses caras de autorizada estão querendo me roubar, não sei o que, correia dentada, não tem. Tá bom. Procurou outro mecânico. E o mecânico ele falou assim, olha, eu tô com um barulho aqui, é injeção. O mecânico falou, não, é correia dentada. E, esses mecânicos não entendem nada. Eu é que sei o que meu carro tem. E aí procurou um terceiro mecânico, já aposentado, tinha muito tempo, nem conhecia carro eletrônico, já velhinho e tal, mas que era muito amigo dele. Falou, cara, eu tô com um problema aqui, e é a injeção. E eu quero trocar essa peça. O cara foi, comprou a peça, trocou para ele. E ele saiu de viagem, tranquilo, faceiro. Andou uns 50 quilômetros, puf, rompeu a correia dentada. Ficou na estrada. Então fica aqui a nossa observação. Gente, vamos deixar de ser teimoso. Não adianta. Vamos seguir o que o Evangelho nos propõe. Vamos procurar a verdade onde ela estiver. Larga os preconceitos de lado. Vamos cuidar uns dos outros procurando a verdade. Se tiver com problema no teu carro, escuta o mecânico. Se tu quiser comprar uma carne, procura um bom açougueiro. Mas se tu quiser informações sobre doença, medicina, por favor, procure um médico. Amém.